Então, turma, dando continuidade à aula de hipoglicemiantes, vamos ver agora os fármacos utilizados para o tratamento do diabetes tipo 2. Novamente falamos que é imprescindível que os pacientes façam, né, tenham dieta, tenham conhecimento da alimentação, da dieta, né, educação em diabetes no sentido de ter a consciência, né, de que efetivamente da alimentação, do gasto energético através de exercícios físicos, muitas vezes diferentes do diabetes tipo 1, essas medidas podem, inclusive, reverter, né, o estado hiperglicêmico relacionado ao diabetes tipo 2. Então, por isso que muitas vezes essa tríade é acompanhada, e se necessário, fármacos para reversão. Obviamente que se isso não funcionar, fármacos chamados hipoglicemiantes orais, eu faço a ressalva que antigamente se chamavam todos hipoglicemiantes orais, porque distinguiam-se da insulina, que como nós vimos que a administração é através de administração parenteral. Esses pacientes diabéticos tipo 2 podem se beneficiar também com a insulina e outros hipoglicemiantes que não podem ser administrados por via oral. Então, a gente vai ver algumas classes de fármacos. A grande maioria desses fármacos hipoglicemiantes dependem da integridade das células beta-pancreáticas, ou seja, são fármacos que só podem ser utilizados para o tratamento do diabetes tipo 2, então não tem eficácia para o diabetes tipo 1, cuja, então, a célula beta foi atacada por autoanticorpos e há uma deficiência completa de insulina, né? Então, eles podem ser divididos, de maneira geral, em fármacos de esses hipoglicemiantes em 3 grandes grupos. São fármacos que melhoram a ação da insulina, fármacos que aumentam a secreção, a secreção de insulina, são chamados fármacos secretagogos, e fármacos que alteram a absorção intestinal de carboidratos, e eu colocaria aqui que aumentam a excreção de açúcares, como as novas, de certa forma, outros hipoglicemiantes que nós vamos ver, que aumentam a excreção de açúcares. Então, assim que os pacientes que, caso sejam diagnosticados com diabetes tipo 2, eles tentam mudar o estilo de vida, mudar a dieta, terem então uma consciência de aumento, por exemplo, de gasto energético, não tendo então uma melhora da hiperglicemia, eles são normalmente indicados para o início com os fármacos chamados que melhoram a sensibilidade do organismo à insulina que eles produzem, e normalmente se começa o tratamento com a metformina. Podem ser desse grupo também as glitazonas, os chamados sensibilizantes. Já as drogas que aumentam a secreção de insulina podem ser as sulfonilureias, ameglitinidas e os incretinomiméticos, como agonistas do GLP-1 e inibidores da DPP-4, e drogas que alteram a absorção intestinal de carboidratos são aqueles inibidores das alfa-glicosidases intestinais. A gente vai ver cada grupo com alguns detalhes. Então, as biguanidas, né, como eu falei, a metformina é uma biguanida, assim como a fenformina e a buformina, né, são então, como eu falei, são fármacos de escolha como a primeira opção. Essa metformina possui um mecanismo de ação de inibição do complexo mitocondrial quando se gera, né, tem toda a via glicolítica para a geração de ATP, inibe, então, um daqueles complexos mitocondriais relacionados ao transporte de elétrons. A consequência da inibição é o aumento do AMP, da adenosina monofosfato, e a adenosina monofosfato, ela então é responsável por uma ativação de uma quinase dependente de AMP. Por várias vias, né, elas vão induzir essa ativação dessa quinase
diminuir a formação hepática de glicose. Então, veja, importante que a metformina, por muito tempo não se sabia exatamente como que a metformina atuava. Hoje se sabe que ela faz, então, uma inibição do complexo 1 mitocondrial, da cadeia transportadora de elétrons, e, portanto, ao aumentar os níveis de AMP, ativa uma quinase dependente de AMP. Então, essa quinase, ela está relacionada a inúmeras ações que vão culminar na melhora da ação da insulina, né, e da redução da produção hepática de glicose. Então, essa AMP, essa quinase, é ativada por fosforilação, quando as reservas energéticas celulares encontram-se reduzidas. Então, ela aumenta de maneira geral o armazenamento do glicogênio no músculo esquelético, promove essa ativação, taxas mais baixas, como eu falei, de produção hepática de glicose e aumento da sensibilidade da insulina, né? Então, aqui a metformina inibe, ativa essa quinase, então ela aumenta, reduz a síntese de lipídios, diminui a gluconeogênese e ativa então proliferação, proteína, inibe, né, essas outras vias de proliferação. Então, de maneira geral, alguns dos mecanismos, né, que estão aqui, ó, ela estimula a oxidação de ácidos graxos, aumenta a captação de glicose, do metabolismo não oxidativo, reduz a lipogênese e a gliconeogênese, como eu falei, aumentando a sensibilidade de insulina. No entanto, ela tem poucos efeitos em pacientes normoglicêmicos. Já comentei que ela reduz a produção hepática de glicose, diminui a absorção de glicose no trato gastrointestinal, reduz os níveis de glucagon. Glucagon é outro hormônio que se contrapõe aos efeitos da glicose, reduz inclusive os níveis de lipoproteínas, como o LDL, a lipoproteína de baixa densidade ou de muito baixa densidade. Então, tenho benefícios acerca também da alterações lipídicas que os pacientes diabéticos ou obesos, né, que muitas vezes são diagnosticados com diabetes tipo 2, podem se beneficiar também de efeitos sobre essas lipoproteínas. Aumenta a ligação da insulina aos seus receptores. Portanto, a ativação dessa quinase produz inúmeros benefícios aos pacientes diabéticos, né? E por isso, então, que é indicado. Além disso, outra vantagem é que a metformina, ela não sofre metabolismo hepático. Então, dentro, por exemplo, há uma proteção do fígado, né? Então, ela é excretada 100% na forma inalterada pela urina. Claro que pacientes com insuficiência renal, ela deve ser, então, observada com cautela, né? Deve ser prescrita com cautela. Os efeitos colaterais das metforminas estão relacionados a, muitas vezes, eventos do trato gastrointestinal, como náusea, vômito, desconforto abdominal, anorexia, diarreia, gosto metálico na boca, que é 20% dos pacientes, e deve estar atento porque diminui a absorção intestinal de vitaminas, como a vitamina B12. Raramente, então, uma das coisas que deve se preocupar nesses hipoglicemiantes são os eventos de hipoglicemia ou alteração de peso. Então, ela também é prescrita como primeira escolha porque ela raramente causa hipoglicemia, principalmente quando prescrita em monoterapia, e não altera o peso do paciente. Então, ela não tem alterações do peso. Então, por isso que ela é a primeira fármaco. O primeiro fármaco, um sensibilizante, né? Um fármaco, a biguanida, e cujo protótipo é a metformina mais conhecida. Além disso, os sensibilizantes, essa classe são chamadas glitazonas.
E dentro os exemplos das glitazonas tem a troglitazona, a rosiglitazona e a pioglitazona. Entre parênteses estão os nomes comerciais, a Avandia, no caso da rosiglitazona, e a pioglitazona é o Actus. A rosiglitazona está em vermelho porque ela foi sua prescrição, devido a alguns eventos cardiovasculares. A rosiglitazona foi proibida a sua venda pela Anvisa em 2010. Qual que é o efeito? Através da ativação de receptores nucleares, o fato é que as glitazonas alteram funções em órgãos imprescindíveis para o balanço energético, ou seja, o músculo esquelético, os adipócitos e o próprio fígado. Então, a glitazona, ou a pioglitazona, como está aqui o exemplo, ela aumenta a captação de glicose pela musculatura esquelética, ela aumenta a recaptação de ácidos graxos, aumenta a lipogênese e aumenta a glicose pelos adipócitos, diminui a formação de glicose ali pelo fígado e vai diminuir, então, de certa forma, diminuir a glicemia por atuar em diferentes pelo menos três vertentes importantes para o balanço energético. Então, qual que é o mecanismo de ação? Elas vão se ligar a um receptor nuclear chamado proliferador ativado por peroxissoma, os PPARs. Então, a ligação a isso, a ativação, vai produzir, por exemplo, aumento da expressão de GLUT4, daqueles transportadores de membrana, que nós vimos que eles ficam localizados no meio intracelular e mediante a sinalização de insulina, eles são transportados no meio intracelular e ancorados na membrana, regula o metabolismo de glicose e lipídio de maneira geral, ele promove a diferenciação de adipócitos, e, portanto, um dos efeitos colaterais indesejados do uso das glitazonas é o aumento de peso, ligeiramente do peso do paciente, aumenta a sensibilidade dos tecidos à insulina, conforme eu já falei, captação de glicose para o músculo esquelético e para o adipócito, reduz a produção hepática de glicose e aumenta a captação de glicose, aumenta através do metabolismo de lipídio, aumenta a presença da lipoproteína de alta densidade, que é benéfica, o HDL, e nos triglicerídeos, que é outra forma de uma lipoproteína, no caso da pioglitazona, pacientes que, além da hiperglicemia, possuem aumento de triglicerídeos, tem-se observado cerca de uma redução de 20% dos triglicerídeos nesses pacientes, com a pioglitazona. No caso da rosiglitazona, era observado um aumento dos triglicerídeos e, portanto, um aumento do risco cardiovascular. Então novamente, há diferentes isoformas e isso está associado a essas diferenças, no caso da rosiglitazona e da pioglitazona, da especificidade, por exemplo, da rosiglitazona em atuar uma isoforma desse PPAR gama. A pioglitazona atua tanto no PPAR gama quanto no PPAR alfa. E essa expressão desses PPARs é diferenciado. Por exemplo, enquanto o PPAR gama é no adipócito, no músculo esquelético, nas células beta-pancreáticas, no endotélio e macrófago e no sistema nervoso central, as PPARs alfa estão no fígado, no coração, no músculo esquelético e na musculatura vascular, na parede vascular. Então, de novo aqui a formação, a glicose, entrando pelo GLUT4, veja que está aqui, esse é um receptor, conforme a gente falou, é um receptor nuclear, o PPAR gama, então as glitazonas se ligam e promovem, então, a transcrição de genes, por exemplo, de genes que vão aumentar, um dos efeitos, como a gente viu, aumentar a síntese, a expressão
desses receptores GLUT4. Então, que estão lá o quê? Estão em grânulos de estoque na membrana intracelular, por exemplo, do adipócito. E o fato, então, da sinalização com insulina agora, por isso que eles melhoram a ação da insulina, agora existe, então, uma maior quantidade de transportadores GLUT4 disponíveis que, mediante a sinalização da insulina, serão transportados para a membrana e, portanto, melhorar a captação de glicose do meio extra para o meio intracelular, neste caso no adipócito, mas isso também pode ocorrer na musculatura esquelética, certo? Os efeitos adversos podem estar relacionados a anemia, hepatotoxicidade. De novo aqui, as glitazonas estão relacionadas ao ganho de peso leve de 2 a 4 quilos, retenção de líquidos, o que pode ser preocupante para, por exemplo, pacientes que possuem doenças cardiovasculares, né? Então, tem doenças cardiovasculares como a insuficiência cardíaca, que daria, então, uma expansão do volume, dessa volêmica, poderia ser preocupante. Cefaleia, acúmulo de gordura subcutânea. E as glitazonas, no entanto, têm sido utilizadas em vários estudos, inclusive demonstrando um possível efeito protetor e regenerador das células beta-pancreáticas, né? Então, eles sendo promissoras de alguma maneira na prevenção do desenvolvimento aí de tipos mais graves de diabetes tipo 2. Então, as glitazonas já têm estudos mostrando que elas são anti-inflamatórias. Então, embora tenha-se alguns efeitos aqui colaterais mais proeminentes em relação à metformina, ela tem sido bastante estudada no sentido dessa função também de regenerar a célula beta-pancreática. Em caso de, como os sensibilizadores, ela raramente causa hipoglicemia. Então, diferente da metformina, ela só tem aqui essa ação de ganho de peso, que pode ser uma preocupação do paciente, às vezes, já com obesidade, esse acúmulo de gordura, e, obviamente, esses eventos cardiovasculares aqui devem ser a ficar atentos, certo? Agora, passando para as drogas que vão atuar em induzir a liberação de insulina, nós podemos citar as sulfonilureias. Existem algumas divisões em relação ao fato de que elas podem ser divididas em primeira geração, são as primeiras fármacos que, mediante algumas modificações químicas, passaram a ser chamadas, então, de segunda geração. Então, a cloropropamida, a dolbutamida, agora a glibenclamida, a glipizida, o glimepirida, entre outros da segunda geração, elas foram assim modificadas no sentido de prevenir um evento colateral, que é bastante comum com as sulfonilureias de maneira geral, que é evento possível, né, um grande risco de causar hipoglicemia, como a gente vai ver no seu mecanismo de ação. Então, alguns nomes comerciais que aqui podem ser dados a esses fármacos, né? Por exemplo, a glibenclamida, o Daonil, a glipizida, o Minijab, entre outros aqui alguns exemplos que eu coloquei para conhecimento. Qual que é o mecanismo de ação das sulfonilureias? Agora nós vamos retomar a explicação de como as células beta-pancreáticas liberam os seus estoques de insulina mediante a sinalização com glicose. Então, nós vimos de novo aqui a membrana plasmática de uma célula beta-pancreática, que possui na sua estrutura, no seu meio intracelular, a insulina estocada. Então, a glicose, através dos transportadores GLUT, permeia essa célula beta-pancreática livremente. A glicose aumenta o metabolismo, né, e gera, então, uma maior quantidade de ATP. O ATP, então, fecha os canais de potássio.
Ao fechar os canais de potássio, diminui a condutância de potássio, despolariza a célula, abre canais de cálcio e o cálcio intracelular vai produzir o aumento do cálcio intracelular, a exocitose das vesículas de insulina. O que acontece é que as sulfonilureias, elas vão fechar os canais de potássio por atuar em uma região, que eu acho que aqui a gente consegue ver. Aqui nesse esquema é a visualização deste canal de potássio ATP sensível visto de cima. Ela possui esse canal de potássio, ele possui várias subunidades. Uma das subunidades, inclusive, é denominada SUR1, além da Kirk 6.2. A SUR1 é a subunidade desse canal de potássio ATP sensível. Esse SUR1 é justamente atribuído a esse nome pela capacidade de aonde as sulfonilureias se ligam. Então, aqui de novo a representação deste canal, as sulfonilureias está aqui, ó. Então, elas vão inibir o efluxo de potássio. O potássio, então, vai estar aqui. Então, as sulfonilureias fecham os canais ATP, né, potássio ATP dependentes. O potássio não mais impede o efluxo, o potássio se acumula, há uma despolarização da membrana, e abrem-se os canais de cálcio e então há uma secreção da insulina. Vejam que acho que aqui novamente tem isso, né? Então, o GLUT2, glicose entra, tem o ciclo de Krebs, forma ATP, o ATP fecha os canais de potássio, né? Então, o potássio se acumula, então há uma despolarização da membrana, né? Abrem-se os canais de cálcio, o cálcio intracelular produz, então, uma liberação da insulina, a exocitose das vesículas. Vejam aqui que o ATP faz isso e as sulfonilureias também, ao se ligar a essa subunidade SUR1 desse canal de potássio ATP sensível, ele fecha e produz, então, a despolarização. Então, eles bloqueiam os canais de potássio sensíveis ao ATP, levando à despolarização e consequente aumento dos canais, da abertura, né, dos canais de cálcio voltagem dependentes, ao influxo de cálcio e, portanto, a liberação de insulina. Pelo mecanismo, já dá para a gente começar a falar que, independente de ter ou não glicose, ocorrerá a liberação de insulina. Então, as sulfonilureias têm como seu principal efeito colateral a chance grande de ter eventos de hipoglicemia, né? O principal evento adverso associados às sulfonilureias é a hipoglicemia. Podem estar relacionadas ao aumento de peso, de 1 a 3 quilos, e por ter na sua estrutura algumas estruturas parecidas com a sulfa, né? Então, primeiras, e podem produzir reações alérgicas. Podem produzir também intolerância ao álcool, produzir principalmente a clorpropamida, que foi a primeira geração, reter tanto água também, né? Aumentar a ação do hormônio antidiurético, a produzir efeitos da diminuição do metabolismo do álcool, como a droga disulfiram faz. Então, clorpropamida associada por exemplo, a uma ingesta de álcool pode provocar, né, essa intolerância ao álcool, a produzir uma ressaca mesmo com baixíssimas doses de álcool. Eventos raros, anorexia, náusea, vômito, diarreia e dor epigástrica, e muito raros ou extremamente raros alguns eventos, por exemplo, de leucopenia, agranulocitose ou icterícia. São contraindicados para o diabetes tipo 1, como a gente falou, porque a célula beta-pancreática, ela inexiste, ela não é funcional.
Na gravidez, alguns estudos liberam, inclusive, algumas sulfonilureias, mas deve-se observar a preocupação dos eventos de hipoglicemia. Insuficiência renal e hepática são contraindicados, certo? No caso de, por exemplo, as sulfonilureias, veja, o nome próprio diz que podem causar alergia pelo fato de ter resíduos de sulfa. Existem outras drogas como a meglitinidas, cujos exemplos é a repaglinida e a nateglinida, que são derivados do ácido benzoico ou derivados da D-fenilalanina. Eles podem ser utilizados como alternativa para sulfonilureias. Eles são acompanhados de menos episódios de hipoglicemia. E, embora tenham ação no mesmo sítio, ou seja, não no mesmo sítio, no canal de potássio, né? No canal de potássio ATP sensível, o sítio de ligação é um pouquinho diferente. A repaglinida, veja, ela se liga em sítios diferentes das sulfonilureias, mas ainda continua sendo no canal de potássio ATP sensível, mas o tempo de ação é mais rápido e menos duradouro. Essa ligação não é tão, vamos dizer, tão forte e tão duradoura quanto as sulfonilureias se ligam àquela subunidade SUR do canal de potássio. E, portanto, pode ser administrados antes das refeições, com a possibilidade menor de causar hipoglicemia, né? Então, o perfil de efeitos adversos e interações são semelhantes às sulfonilureias, possui metabolismo hepático, então por isso que deve ser utilizados com cautela em pacientes com insuficiência hepática, certo? Aqui nós já vimos, né? Então, estimula a secreção. O nome comercial da repaglinida é o Prandin. Estimula a secreção de insulina através da ligação a sítios, né? Diferente das sulfonilureias, mas ainda no canal de potássio ATP dependente das células beta-pancreáticas. Tem uma ação bastante rápida, né? E o metabolismo, como a gente falou, é hepático. E a nateglinida é um pouquinho mais segura em relação em caso de insuficiência renal. E conforme eu falei, os efeitos são bastante semelhantes comparados às sulfonilureias. Ganho de peso, náusea, diarreia e cefaleia, porém com possibilidade menor de eventos hipoglicêmicos e menor casos de alergia quando comparado às sulfonilureias. Outra classe agora que, então vamos dizer assim, que estimula a liberação de insulina são chamadas incretinomiméticas. São fármacos que vão atuar nas chamadas incretinas. E eles podem ser de dois tipos, agonistas desse hormônio com GLP-1 ou inibidores da enzima dipeptidilpeptidase do tipo 4. Então, o que são esses incretinomiméticos? O que são as incretinas? As incretinas são hormônios descobertos que são liberados pelo trato gastrointestinal, que são liberados durante as refeições e que estimulam endogenamente a secreção de insulina. Elas foram descobertas justamente quando se comparavam a liberação, os níveis de insulina, quando os pacientes eram desafiados, quando a administração endovenosa de glicose ou quando eles faziam desafios orais com soluções de glicose. Então, sabia-se ou observou-se que quando eles faziam esse desafio por via oral, havia alguma regulação pelo trato gastrointestinal. De alguma maneira, havia uma sinalização para o aumento da liberação de insulina quando comparado às mesmas quantidades por exemplo, de glicose que eram administrados da via endovenosa. Então, sabia-se que havia alguma diferença. E aí foram, então, caracterizados dois hormônios principais, que é o peptídeo insulinotrópico glicose dependente, que é o GIP, e o peptídeo símile ao glucagon do tipo 1, que é o GLP-1. Então, esse efeito incretina que a gente fala é responsável por cerca de 50% a 70% da secreção total de insulina após uma ingestão oral.
Então, é muito importante que essas células do ilho, a gente vai ver, né, que ilho e outras partes do trato gastrointestinal liberam esses hormônios, né, e esses hormônios são responsáveis pela liberação, detectam então a glicose pelo trato gastrointestinal, são liberados e estimulam a liberação de insulina pelas células beta-pancreáticas. Então veja aqui, ó, aqui a quantidade de insulina. Então, quando o paciente, isso é um indivíduo normal, quando eles recebem a glicemia endovenosa, há uma liberação de insulina, sem dúvida, que é a linha em vermelho. No entanto, quando são desafiados com glicose por via oral, vejo que aumento muito grande de insulina. Veja que aqui, quando comparado o diabético tipo 2, há uma liberação, por exemplo, eles são injetados com insulina, há uma liberação modesta quando é IV, e esse efeito incretino também, incretino mimético, né, que é esse efeito da liberação de insulina frente ao desafio oral, também é comprometido. Frente a essas observações, se propôs então de que pudesse isso ser um alvo para o tratamento do diabetes tipo 2. Quando comparado às suas ações, o GLP-1 é secretado pelas células L, do ilho e do colo, estimula a liberação, ambos, né? Enquanto o GIP é as células K do duodeno, ambos estimulam a liberação de insulina, mas o GLP-1, ele é um potente inibidor do esvaziamento gástrico, inibe a secreção de glucagon, reduz o consumo calórico e o peso corpóreo, e também tem efeitos significativos no crescimento e na sobrevida da célula beta-pancreática. O GIP também possui esse efeito no crescimento e na sobrevida da célula beta-pancreática, porém, não tem muitos efeitos ou tem efeitos modestos sobre o esvaziamento gástrico, não possui ação inibidora sobre o glucagon e não tem papel importante, por exemplo, em estimular o hipotálamo a produzir, né, essa sensação de saciedade e promover uma perda de peso. Portanto, o GLP-1 se tornou mais interessante em termos farmacológicos, uma possível interação. Então, o GLP-1 diminui a secreção de glucagon, diminui o apetite, retarda o esvaziamento gástrico, aumenta a secreção de insulina e causa saciedade, além de ter efeitos proliferativos e antiapoptóticos. Então aqui, na verdade, né, o GLP-1 estimula o hipotálamo e dando a sensação de saciedade, provocando todos esses efeitos. E dá uma sensação de saciedade, inclusive, por diminuir o tempo de esvaziamento gástrico e, portanto, distender a parede do estômago e causar essa sensação de saciedade, não só em termos de ação central. O GLP-1, ele é rapidamente degradado por uma enzima que se chama dipeptidilpeptidase do tipo 4. E, portanto, outra maneira de fazer uma interferência com essas incretinas, o GIP1 também é degradado pela dipeptidilpeptidase do tipo 4. Uma outra interferência que se pode fazer e que teve a exploração farmacológica foi inibir a degradação, a depuração sanguínea do GLP-1 e do GIP pela inibição da dipeptidil da DPP-4. Então, esses agonistas do GLP-1, o exemplo é a hexanatida e a liraglutida. Esses nomes em parênteses são os nomes comerciais, a Byetta e o Victoza. Então, eles são, como tem a característica peptídica, eles devem ser administrados preferencialmente por via subcutânea, parenteralmente, né? Eles são, então, ofertados na formulação farmacêutica em forma de canetas, em que se consegue colocar a dose aqui, né, que se deseja. Então, eles devem ser administrados de forma subcutânea. Eles também foram aprovados recentemente pelo FDA para controle da obesidade de maneira geral, então por promover uma perda de peso,
melhora do controle glicêmico, regeneração das células beta, e uma certa forma eles podem ser administrados 1 a 2 vezes por dia, dependendo, né? E a liraglutida, por exemplo, começa assim uma dose de 0,6 miligramas por dia, né? Mas há uma certa desenvolvimento até de certa forma rápida, uma chamada tolerância. Então, o paciente, no primeiro momento, ao se administrar 0,6, ele tem aquela sensação de saciedade, ele tem um tempo de esvaziamento gástrico bem grande, então não consegue comer. No entanto, rapidamente, aquela dose é insuficiente para causar esses efeitos, e ele precisa aumentar a dose. Outro inconveniente, além do desenvolvimento da tolerância, é que ainda esse tratamento é bastante caro. Então, para que se chegue, por exemplo, a essa dose de 1,8, que é a dose máxima, o paciente deve despender no mínimo aí uns R$2.000 por mês ao fazer uso desse fármaco. Geralmente é bem tolerado, né? Esses agonistas, a liraglutida e a hexanatida, são bem tolerados, mas podem causar, devido a esse tempo de esvaziamento gástrico um pouco maior, causar náusea, vômito, e causar eventualmente diarreia, e causar insuficiência renal ou pancreatite, mas isso são eventos raros. Conforme falei, outra forma agora de mexer com as incretinas são os inibidores da DPP4, da dipeptidilpeptidase 4, que então a vildagliptina, a sitagliptina e a saxagliptina são os nomes comerciais aqui, Galvus, a Januvia e a Onglisa. Então eles são, conforme eu falei, inibidores dessa enzima que degrada tanto as duas incretinas, né, a GLP-1 quanto o GIP, portanto, permanecem esses hormônios mais tempo e podem agir, então, aumentando a secreção de insulina, diminuindo a secreção do glucagon e melhorando a glicemia pós e interprandial. Eles podem ser administrados diferente dos agonistas de GLP-1, eles podem ser administrados por via oral. Mas, então, eles não alteram muito individualmente a sensibilidade, a motilidade gástrica, não induzem saciedade e o peso. Então, eles não têm essa ação como os agonistas, por justamente somente em monoterapia, alterar somente o que o paciente secreta. Então, conhecido a sua ação por diminuir a hemoglobina glicada, que é um dos parâmetros para detecção do diabetes, do controle do diabetes, né? Então, a biodisponibilidade é bastante alta, não tem tanta quebra pelo sistema porta-hepático, e a meia-vida é de até 14 horas, né? Então, por monoterapia, raramente ele produz, por exemplo, grandes eventos sobre a saciedade. O seu efeito, como a gente falou, a pessoa faz a ingesta, o trato gastrointestinal libera tanto o GLP-1 quanto o GIP, exemplificados aqui por essas bolinhas azuis e vermelhinhas, só que ela é degradada rapidamente pela DPP4, né? Então, é degradada, depurada rapidamente. Na presença do inibidor, há um aumento, então, tanto do GIP quanto do GLP-1, então essas incretinas estimulam a secreção de insulina, né? Então potenciam o efeito incretino-mimético e diminui, no caso do GLP-1, diminui a liberação do glucagon, certo? Então aqui é o exemplo exatamente disso. Então, tanto do GLP-1 quanto do GIP, toda vez que a pessoa faz uma ingesta, então tem a liberação do GLP-1, que é rapidamente, então, queda em termos sanguíneos pela presença da DPP4, que depura isso, mas na presença do inibidor há um aumento do tempo e da concentração das incretinas em níveis plasmáticos, certo?
Quase chegando então ao fim, nós temos como outros potenciais agentes hipoglicemiantes, são fármacos que alteram a absorção de glicose ou que aumentam a excreção de glicose. Exemplos de que inibem a absorção são fármacos como a acarbose e o miglitol, que inibem as alfa-glicosidases. O que são? Então, a acarbose, a avoglibose e o miglitol são inibidores competitivos das enzimas chamadas alfa-glicosidases intestinais, que são a maltase, a isomaltase, a sacarase, a glicoamilase, que são enzimas que quebram os carboidratos. Então, o que acontece é que, ao se inibir essas enzimas, mantém-se os carboidratos nas suas formas complexadas. Portanto, é uma redução da absorção de carboidratos. Então, normalmente se prescrevem esses fármacos para pacientes que têm a glicemia após a ingesta bastante elevada. Então é indicado para redução da glicemia pós-prandial, portanto, aumentam a liberação do GLP-1. Não causam normalmente ganho de peso ou induzem hipoglicemia. Como eu falei, são indicados para pacientes com hiperglicemias predominantemente após a ingesta, né? E alguns inibidores da alfa-glicosidase também diminuem a relação das lipoproteínas de baixa densidade com a relação com as lipoproteínas de alta densidade, diminuindo o risco cardiovascular. Então, aqui é um exemplo disso. Então, tem, por exemplo, oligosacarídeos, né? Então, nem são tão, por exemplo, o amido, né? O amido é quebrado pelas essas alfa-glicosidases em monossacarídeos, como a glicose. E, então, isso porque nas bordas, né, do intestino, nas superfícies em borda do intestino, há a presença das alfa-glicosidases. Então, na presença dos inibidores da alfa-glicosidase, inibe-se essas enzimas que quebram, por exemplo, a amilase, e aí continuam, então, a grande concentração de amido, por exemplo, que é um oligosacarídeo aqui, e, portanto, não são, né, somente os monossacarídeos seriam absorvidos. Então, diminui a hiperglicemia pós-prandial. Os efeitos colaterais têm relação justamente à redução dessa absorção, né, desses carboidratos. Então, pode causar dor abdominal, extensão por flatulência, né, do trato gastrointestinal, da presença maior desses oligosacarídeos no trato gastrointestinal, formação de gases, diarreia, etc. Então, são contraindicados para insuficiência renal e hepática, de obstrução intestinal ou ulceração colônica, né? Então, esses são os inibidores da alfa-glicosidase. Os mais recentes, e por fim, são fármacos que inibem, que estimulam a excreção de açúcar, por inibir o transporte de glicose e sódio que acontece nas porções iniciais do néfron. Exemplo disso é a canaglifosina, são as glifosinas de maneira geral, as dapaglifosina, a empaglifosina e a canaglifosina. Né? O nome comercial é Invocana. Vamos para o exemplo do mecanismo de ação. Então, aqui é uma representação da unidade funcional dos néfrons, o glomérulo e aqui um néfron, nas suas porções todas, no túbulo proximal, na alça néfrica, o túbulo distal, o ducto coletor. Na porção proximal, então, quando passa o sangue é filtrado, o plasma é filtrado, então passa do glomérulo para a unidade, o túbulo proximal, no túbulo proximal, o conteúdo que está no túbulo proximal, ele é rico em glicose. No entanto, em uma pessoa normal, não se tem a excreção de glicose. Por quê?
porque nessa porção do túbulo proximal existem transportadores que trocam sódio por glicose, são chamados sódio-glicose transportadores, né? Aqui, que promovem a reabsorção total de glicose nessa porção do néfron. Então, o que esses fármacos se propõem a fazer? Que é a canaglifosina, por exemplo, as glifosinas. Elas inibem esse transportador que aqui está demonstrado, ó, sódio-glicose transportador. Então, ao inibir esse transportador, o que acontece é que a glicose se mantém dentro, né, de toda a unidade filtradora, que é o néfron, e aumenta a excreção de glicose. Porque ao longo do néfron não existem grandes mecanismos de absorção de glicose, a não ser aquilo no túbulo proximal, que é o principal ponto de reabsorção de glicose. Então, o que acontece é que, inibindo a reabsorção de glicose na porção proximal, se mantém aqui, então, a glicose e, portanto, a glicose é excretada. Então, eles devem ser esses fármacos, então, aqui novamente, aqui, né, então, aqui é uma representação da glicose, ela passa do glomérulo ali, da unidade de sangue, para o túbulo proximal, e normalmente ela é reabsorvida completamente a glicose, por essa troca sódio-glicose, que é o transportador sódio-glicose. Porém, essas glifosinas inibindo isso, mantém a glicose no néfron e, portanto, são capazes de fazer uma excreção de até 70 gramas de excesso de glicose por dia. Qual que é o maior efeito colateral mais relatado? Pela presença de glicose no trato urinário, há um aumento da propensão para infecções. Também pode reduzir a pressão arterial e a incidência de doenças cardiovasculares, muitas vezes porque essa glicose arrasta osmoticamente também a uma leve ação diurética, né? Porque essa glicose arrasta osmoticamente um pouco de água também para fazer essa excreção. Mas deve-se ficar atento a essas infecções do trato, porque a permanência de açúcar promove a proliferação de bactérias, certo? Normalmente, como eu já falei, a dinâmica do tratamento do diabetes tipo 2 é assim, ao acessar a hemoglobina, se promove então a educação, a nutrição, a aumento da atividade física, caso não funcione, comece com a metformina, e o tratamento de complicações secundárias. A metformina não funcionando, tem a adição de outro agente, e isso pode inclusive ser mais de um agente oral, ou inclusive metformina associada com a insulina. Aqui exatamente é só um quadro geral do que nós vimos, as sulfonilureias, aquelas que estimulam a secreção, assim como as metiglinidas, que estimulam a secreção de insulina, que possuem o risco de hipoglicemia, as biguanidas, que é a metformina, e as glitazonas, que melhoram a função, né, melhoram a função, a ação da insulina, né, por diferentes, né, ações, as biguanidas ativando aquela quinase de AMP e as glitazonas ativando os PPARs, os inibidores da absorção de glicose, inibindo as alfa-glicosidases, as incretinomiméticas, que podem ser os inibidores da DPP4, assim como os agonistas de GLP-1, que vão produzir o aumento da insulina e redução da glicose, né, então aumentar a liberação da insulina dependente das incretinas, por inibir a depuração sanguínea desses hormônios endogenamente, ou aqueles que você, então, um agonista de fato,
desses do GLP-1. Ou inibir, né, ou aumentar, desculpa, a excreção urinária de glicose. Então, esses foram os fármacos hipoglicemiantes. Agradeço a atenção de vocês.